Direto da redação. Investigações que atingem a classe política no Rio, elas avançam e caminham para alcançar também o Espírito Santo. Provas da Operação Baeste devem ser compartilhadas. Essa operação aconteceu no Espírito Santo e a Polícia Federal do Rio pediu compartilhamento das provas obtidas aqui nesta operação. Já na Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro, não conseguiram ligar o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, ao vazamento de informações para o Comando Vermelho. Vamos por parte aqui explicar. O que aconteceu aqui que levou a Polícia Federal a ligar o radar? Ou melhor, a ampliar o radar no Espírito Santo, que já estava ligado no Espírito Santo. É um entrelaçamento entre membros da classe política do Espírito Santo com pessoas que são investigadas no estado do Rio de Janeiro. Então tem uma investigação densa e tem casos envolvendo aí o presidente Kennedy, o sul do Espírito Santo, Vitória e outras regiões. Tem um dossiê fartíssimo no âmbito do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União e Polícia Federal de Brasília. Há informações, inclusive, de que agentes da Polícia Federal já estariam monitorando cidades aí como... Não vou falar o nome da cidade, não. Tem gente que está sendo filmada aí, tem reuniões sendo filmadas e as pessoas nem sabem. Tem gravações. O negócio é farto. Mas nós temos aqui nesse episódio aqui da Operação Unicarne, que foi deflagrada no Rio de Janeiro, que foi a apreensão do telefone do desembargador Macário Júdice, no âmbito de uma investigação que provocou o afastamento do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e o Macário. O que foi resgatado no telefone do Macário, ele mostra ali um contato dele com o governador do Espírito Santo, o Renato Casagrande. O Renato Casagrande tentando intervir para uma situação de um prefeito de Montanha, um aliado político dele. E o Macário dá demonstrações de que faria ali a intervenção em favor e parece, ao que me parece, teria até ocorrido. Se é um inquérito. Então, no que se refere ao Espírito Santo, quando pede-se compartilhamento de provas, o que a Polícia Federal faz? Ela amplia. Mas isso não é o único tópico. Tem outras investigações no Espírito Santo. Eu não posso antecipar aqui. São questões que a gente não pode aqui, eu não posso entrar em detalhes. São informações extraoficiais. Isso vai ter desdobramento. Isso não vai demorar muito não, tá? E nós vamos agora, eu estou falando aqui, as pessoas podem assim ter uma descrença, eu falei que no Supremo Tribunal Federal, aquele caso envolvendo o presidente Kennedy não estava esgotado. Você lembra quando eu falei? Dorley, não acabou. Houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal. E eu já repeti aqui outras vezes, Dorley, não acabou. Mas não acabou mesmo, vem coisa muito pior por aí, vem coisa muito pesada, vem invernada grande. E uma outra situação, estou falando aqui no âmbito da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ponto. Eu vou fechar aqui agora esse ponto com relação ao Espírito Santo. Não posso ir além. Estado do Rio de Janeiro. As medidas que foram adotadas para o afastamento do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que você vê na imagem agora, foram quais? Uma investigação da Polícia Federal suscitou que o Rodrigo estaria vazando informações sobre operações da Polícia Federal para proteger para membros do Comando Vermelho. E esse vazamento teria sido dado pelo desembargador também, o Macário Júdice, que está preso, foi preso no âmbito dessa mesma operação aí, Unicarne. Então foi apanhado o celular do Rodrigo, do Rui Bulhões, que é assessor do Rodrigo, prenderam documentos, prenderam computadores e a Polícia Federal fez a extração disso. Com base no que a polícia falou, narrou, o Ministério Público endossou e pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, uma DPF, pedindo, afasta porque ele está espalhando, ele está vazando informações. E onde teria vazado? Num jantar entre ele e o ministro e o desembargador Macário Júdice num restaurante assador no Flamengo, no Rio de Janeiro. Então a polícia pegou o telefone de todo mundo, extraiu-se, fez a investigação e o resultado que saiu, vou ler aqui o que o delegado que fez esse relatório escreveu para o ministro Alexandre de Moraes. Por favor, põe aí na tela aí o documento, que é o trecho do documento que eu vou ler. Então, esse
esse texto desse documento aqui foi extraído do relatório do delegado. Escreve o delegado: o extrato detalhado de conexões disponibilizado pela operadora Vivo detalha a migração entre as antenas ERBS e mudanças de rede enquanto o celular permanecia conectado à rede da operadora Vivo. E indica que por volta das 23 horas e 40 minutos, o aparelho de Macário passou a conectar as antenas e a rede normalmente associadas à região de seu apartamento. Condição que também coincide com a mensagem enviada por ele a Flávia, que é a esposa do Macário, às 23 horas e 22 minutos. Além disso, cumpre destacar, atenção, hein, que o referido extrato não apresenta em seu histórico registro de conexão em RBS com cobertura na área da churrascaria Assador. Sobretudo no horário em que Rodrigo Bacelar afirma ter se encontrado com o Macário, o que denota que eventual encontro possa ter acontecido em outro local e que os interlocutores não levaram seus aparelhos celulares. Veja bem, está dizendo aqui, era um jantar no Assador. O delegado, ele diz isso para o Alexandre de Moraes para afastar o cara da presidência da Alerj, afastar o presidente de um parlamento. O que o delegado está dizendo agora aqui é que o jantar no Assador não aconteceu, que pode ter se encontrado em outro lugar, no percurso, na rua, tudo pode. Não existe pode, gente. Ou é fato ou é boato. Então até aqui é boataria. Então o que o delegado está dizendo ao Alexandre de Moraes aqui? Olha, o jantar no Assador não teve. O Rodrigo não se encontrou lá com o Macário Júdice, não. Mas eles podem ter se encontrado na rua, pode ter passado, ter dado um oi no sinal de trânsito, né? Igual aquela música do Paulinho da Viola, Sinal Fechado. O sinal fechou, abriram a janela, conversaram. Eu estou fazendo aqui, na verdade, aqui é uma parábola, né? Eu estou fazendo aqui uma brincadeira. Não estou fazendo aqui, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, não. O negócio de sinal de trânsito aqui é um adendo, aqui uma ironia, por favor. Não me levem aqui ao pé da letra. Mas eu só estou dizendo o seguinte, que o que evidenciou, o que propiciou as medidas cautelares, tornozeleira eletrônica e o afastamento do presidente de um parlamento do estado do Rio de Janeiro não existe. Foi uma maluquice, uma loucura que o Ministério Público embarcou, o Janot embarcou, que o Alexandre de Moraes, que é professor de Direito Constitucional, foi levado a erro e embarcou um negócio, uma maluquice, uma loucura dessa. Isso daqui não sobrevive. Eu não estou dizendo aqui que o Rodrigo não vai ser alvo de outras investigações, nada disso. Mas nesse critério aqui, ligação com o Comando Vermelho, vazamento de informação, isso aqui caiu por terra. Isso daqui não existe. Então essas medidas de cautelar de Rodrigo não tem que cair amanhã não, isso tem que cair ontem. Tem que cair ontem. Isso daqui é de uma loucura, de uma irresponsabilidade assim tamanha, meu Deus do céu. Quer dizer, na verdade, o relativismo das garantias fundamentais conduziu a isto. Nesse critério aqui, nisso daqui. Você entende, Fabrício, qual é o tamanho da problemática, o tamanho do negócio? Inclusive, eu quero perguntar a você o seguinte, que ontem foi divulgado que a Polícia Federal pediu um novo inquérito contra Rodrigo Bacelar por suspeita de lavagem de dinheiro. Ou seja, seria mais um novo inquérito que está envolvendo, mais uma vez, o ex-presidente da Assembleia. Acho que vai abrir, não só esse, como outros inquéritos por lavagem de dinheiro, outros inquéritos, ele vai responder também. Mas aí são outros inquéritos. Esse sendo daqui, encerrado. Não está sendo encerrado. A Polícia Federal mandou para lá para o ministro dizendo que pode ter ocorrido, nem pede a manutenção de medidas cautelares. Foi o que você comentou ontem. Não, comentei ontem aqui. Nesse daqui, de ligação com o Comando Vermelho, vazamento de informação para o Comando Vermelho, acabou. Agora, questão de lavagem de dinheiro, outras investigações, outros inquéritos, outras apurações. Se surgir, pode até prender Rodrigo de novo, pode até, digamos, afastar Rodrigo de novo, pode adotar novas medidas cautelares contra Rodrigo, dependendo da extensão disso tudo, que eu não sei o que vem, não sei o que é. E pode investigar, como não estão sendo atribuídos a ele patrimônio, imóveis. Sim. Ele pode ser investigado por isso, qualquer pessoa pode. Ser investigado, ser preso, aí vai uma diferença muito grande. Para prender, você tem que ter elementos muito fortes. Para afastar, você tem que prender,
você tem que ter condenação em última instância, processo transitado em julgado, ou alguma eventualidade, coação de testemunha, ameaça, outra coisa. Mas nesse processo, nesse inquérito que ocasionou o afastamento dele da Alerj, dizendo que ele estava vazando informação para Comando Vermelho, isso daí você esquece que é furado. A imprensa não está noticiando isso, porque eu não sei porquê, porque tá atrás de outras coisas, está atrás de outras informações ali menos importantes, ou considera mais importantes. Mas nisso daqui, a leitura desse documento aqui, e digo mais, se o Rodrigo contratar um bom escritório de advocacia, ele vai ficar rico com indenizações, rapaz, porque o que de narrativa que se noticiou em função disso daqui, dizendo que o cara era ligado ao Comando Vermelho, que o cara era o núcleo político, o braço político do Comando Vermelho, isso tem consequências jurídicas, meu Deus do céu. Porque isso é um assassinato contínuo de reputação. Isso é uma loucura. Nós tomamos aqui o cuidado, no início desse processo todo, espalhar aqui uma circular para toda a equipe nossa, dizendo para não embarcar imediatamente em narrativa, tanto de Ministério Público Federal, de Polícia Federal, acompanhar de forma muito cautelosa toda essa narrativa, porque ela era uma narrativa muito perigosa, muito sensível em relação a uma atividade de alguém, de qualquer pessoa, porque... Falar é fácil, né, Roberto? O negócio é provar. Céu, rapaz. É aí que muita coisa acontece nessas situações. Muito fácil é julgar, criticar, agora, mas provar mesmo, ninguém prova. Pode falar que você é isso, que você é aquilo, outro, e aí? Tem como provar? Não tem. Mas a imprensa procura fazer o que é do bem dela, o interesse dela. Esquece a credibilidade deles. Eu quero cumprimentar aqui o ex-primeiro secretário da Alerj, ex-deputado federal, o ex-deputado estadual, o ex-vereador na cidade de Campos, Geraldo Pudim, que está acompanhando o programa aqui, ó. Amigo, bom dia. Minhas homenagens pela belíssima aula de direito sobre o caso do Rodrigo. Consegue reunir com muita clareza jornalismo e direito, dando aos que ainda não foram contaminados pelo ódio uma luz de que ainda temos pessoas com o princípio da justiça intacto. Uma pequena contribuição: independente de quem seja o presidente da Alerj, a eleição indireta para governador e vice tem que acontecer por força de lei. Rodrigo, sendo o presidente, ele convoca e preside a sessão de eleição do mandato tampão. É o esclarecimento que ele está fazendo aqui. O Geraldo Pudim conhece que ele foi primeiro secretário da Alerj. Então, o que acontece aqui? O que o Geraldo Pudim está esclarecendo aqui? Olha, que o Rodrigo, sendo presidente, ele vai convocar e vai presidir a sessão de eleição de mandato tampão, em decorrência da renúncia do governador e a vacância do vice-governador. Aí tá certo. A vacância do vice-governador, então, explica o esclarecimento aqui do Geraldo Pudim. O que acontece? O Rodrigo, se ele voltar à presidência da Alerj, o mandato do Cláudio Castro, com a renúncia de Cláudio Castro, que está previsto para acontecer em abril, ele vai ter que fazer uma eleição indireta, presidir uma eleição indireta como presidente da Alerj, porque a vacância, por causa da renúncia do vice-governador. Porque quem era a vaga seria, o mandato seria do vice, o Thiago Pampulha. O Pampulha, ele renunciou como vice-governador para assumir o cargo no Tribunal de Contas do Estado. Muito bom, Pudim, muito obrigado aqui pelo esclarecimento. Bom esclarecimento dele. Sim, aqui. com certeza. Ele conhece o regimento, ele conhece a legislação. Já passou por lá, né? Passou por lá, conhece aqui. Muito boa aqui a contribuição aqui.